Seja muito bem-vinda, deusa. Priscila Yakman aqui, estrategista espiritual, trazendo para você mais um dia a minha prática do meu ritual de disciplina espiritual. Esse conteúdo é feito com todo amor e carinho para que você possa integrar essa pausa de consciência dentro do seu dia e trazendo novos significados, novas perspectivas e, para além disso, trazendo verdadeiramente a espiritualidade, a paz com uma decisão, como uma devoção, como um altar sagrado interno, como uma estratégia espiritual, para que você viva, manifeste o reino dos céus na terra. A paz te foi dada por Deus, ela é tua herança natural. E aqui, caminhando todos os dias junto comigo, a minha intenção é te levar de volta para casa. E isso requer sim a disciplina espiritual, até que ela se torne a sua devoção. Porque quando nós adentramos a casa do Pai, o estado é de unicidade, o estado é de fusão com o todo. É onde todos os medos, todas as inseguranças, todas as incertezas, por um momento, por um instante santo, elas são deixadas de lado. Todas as armas caem e você se sente, se reconhece na plenitude da identidade de deusa, como filha do Criador, em unicidade, a fonte que é. E nesse lugar você tem o potencial de acessar o todo e manifestar com atenção plena, com consciência, o reino dos céus na terra. Essa jornada de estudos, ela é constante, ela nunca acaba, porque foram longos anos acreditando na ilusão da separação. E o novo paradigma de aceitar a unicidade com a fonte requer empenho, requer dedicação, mas para além disso, requer a vontade de verdadeiramente se unir à vontade de Deus para desempenhar a nossa verdadeira função, a função de sermos e expressarmos Deus em ação. E se Deus é só amor, portanto, eu também sou só o amor. E aqui, esse ritual é todos os dias você, por decisão, voltar para a casa do Pai. Esse conteúdo, ele é um material de apoio. E inclusive aqui na descrição você encontra um Notion organizado com todos os textos, um mapa mental para que você consiga assimilar, inclusive visualmente, todo esse conteúdo. Ele faz parte do meu projeto, da minha mentoria, o Reino em Expansão, onde nós temos o caminho da deusa, que com práticas, com devoção, com técnicas e ferramentas, nós conseguimos acessar com muito mais facilidade esse estado de unicidade com a fonte, esse espaço sutil
suave, para além dos pensamentos, acessando a consciência da fonte. Então, vamos para o nosso episódio de hoje? Existe um peso muito específico, quase silencioso, sabe? Que acompanha quem vive o dia a dia em ambientes de altíssima performance. Com certeza. Aquela tensão de fundo que nunca desliga. Exatamente. Sabe aquela sensação constante que é super comum para mulheres em posições estratégicas, sentadas em mesas de operação no mercado financeiro ou liderando diretorias de alta pressão? Aquela vozinha lá no fundo da mente dizendo que é preciso carregar o mundo inteiro nas costas, né? É a crença de que absolutamente tudo, cada resultado, cada vírgula num relatório, cada flutuação na bolsa, depende de um controle absoluto, de um esforço ininterrupto da nossa parte. E o resultado prático disso é bem físico, na verdade. Um sistema nervoso em constante estado de alerta. Tipo uma exaustão tão profunda que não passa nem depois de um fim de semana inteiro de sono, porque a mente continua operando no modo de sobrevivência. Verdade. E a nossa exploração de hoje vai mergulhar exatamente na raiz desse cansaço. Para isso, a gente reuniu um material incrível para essa análise. Trechos de um curso em milagres, especificamente a lição 184 e o capítulo 22, além de uma passagem fascinante de um curso de amor do dia 26 de fevereiro. Exato. E olha, o objetivo da nossa investigação de hoje precisa ficar muito claro logo de início. A gente não vai debater dogmas ou fazer um estudo religioso formal. Até porque não é o nosso foco aqui. De jeito nenhum. A missão aqui é pegar esses textos que possuem uma profundidade espiritual gigantesca e traduzir tudo isso em uma tecnologia prática, algo aplicável para a vida real e para o caos corporativo. É sobre inverter completamente a lógica tradicional de quem vive apagando incêndio, né? Perfeito, a gente foi condicionado desde cedo a ver a paz como uma recompensa. Aquele troféu que só chega depois que todas as metas são batidas, depois que a caixa de e-mails está zerada e todos os problemas resolvidos. O que nunca acontece, convenhamos. Nunca. E o que essas leituras de hoje propõem é o oposto absoluto. É colocar a paz como ponto de partida. A paz não como prêmio, mas como a principal estratégia de negócios e de vida. É um lembrete urgente para quem nos acompanha de que é sim possível soltar esse peso todo da armadura. Com certeza. Ok, vamos desvendar isso. Porque a quebra de paradigma começa logo de cara na lição 184 de um curso em milagres. Uma lição bem provocativa, por sinal. Muito. O tema central é, e cito aqui, o nome de Deus é a minha herança. À primeira vista soa super abstrato, mas o texto lança a luz sobre o grande problema da separação e como a gente vive aprisionado por símbolos. A lição diz que nós inventamos nomes para tudo que vemos. A gente dá nome a tudo. A meta inatingível do trimestre, o cliente tóxico, a volatilidade absurda do mercado, o concorrente desleal. E ao dar esses rótulos, nós literalmente esculpimos o mundo. Nós quebramos a unidade original em pedacinhos isolados. É aí que a coisa complica. O que é fascinante aqui é entender a engenharia por trás da mente humana. O texto aponta que esse espaço, esse vazio que nós mesmos criamos ao isolar as coisas através de nomes, é a verdadeira raiz do estresse diário. Trazendo isso para a prática, como seria? Vamos pensar na rotina corporativa. Imagina aquela planilha de DRE de sexta-feira no fim do dia. Ao olhar para ela e batizá-la internamente de o monstro que vai arruinar meu fim de semana, a mente acabou de criar uma entidade isolada. A gente fragmentou a realidade. Exato. Colocamos o pequeno eu, vulnerável, de um lado e o problema gigante a ser combatido do outro. E o nosso ego entra em pânico absoluto diante desse vazio. Porque ele acredita que precisa controlar essa distância com força de vontade. Sim. É a visão parcial, limitada, lutando desesperadamente contra a integridade do todo. A gente cria um mundo de peças soltas e assume a responsabilidade exaustiva de encaixar todas elas na marra. Mas vem cá, fazendo o papel do advogado do diabo agora. O aprendizado do mundo, as escolas de negócios, o próprio treinamento corporativo, tudo isso ensina que essa fragmentação é a realidade absoluta. É o padrão do mercado, né? Total.
A gente é treinado para categorizar ameaças. Acreditamos piamente que a vida é uma sucessão de eventos separados que precisam de contenção de danos. A necessidade de lidar com cobranças intermináveis e tomar decisões com aquele frio na barriga vem dessa crença de que estamos completamente sozinhos na trincheira. O texto até brinca que questionar essa lógica de defesa costuma ser visto como loucura pelo mundo. Sem dúvida. Para o mundo corporativo, soltar o controle soa como irresponsabilidade profunda. Mas é aí que a verdadeira lucidez começa, segundo a leitura de hoje. Como assim? O texto faz uma virada brilhante ao apontar que todos esses símbolos, os KPIs, os rótulos, os nomes que o mundo venera, são apenas conveniências. Ferramentas temporárias. Isso. São ferramentas para a gente conseguir se comunicar no escritório, mas não são a realidade fundamental. A verdadeira identidade, compartilhada por todas as coisas, é o que o texto chama de nome de Deus. E para quem torce o nariz para termos religiosos, a gente pode traduzir isso, certo? Com certeza. Podemos entender isso simplesmente como a unidade indiscutível de tudo que existe. É a fonte. A prática sugerida exige que a gente faça pausas diárias para sair dessa prisão analítica. Parar de lutar contra fantasmas. Exatamente. É entender que os nomes dos problemas na agenda são apenas sombras. A gente não precisa fabricar a realidade ou lutar contra ela o tempo todo. A grande estratégia é apenas aceitar a paz, que na verdade já é a nossa condição original. Não somos o gerente apagando incêndio o tempo todo, mas parte da integridade do todo. É a mudança de identidade de sobrevivente para alguém que já está completo. Nossa, isso faz muito sentido. E tem uma passagem de 26 de fevereiro em um curso de amor que me deixou fascinado, porque nos dá uma imagem visual incrível para materializar tudo isso que estamos falando. A imagem do ponto e do círculo? Essa mesma. Ele traz a metáfora de um ponto em contraste com um círculo maior. O texto descreve que o ponto representa o nosso corpo, o nosso pequeno ser separado. Aquele ser que acorda tenso, toma 3 cafés e acha que tem que resolver o mundo na força bruta. O famoso eu separado. E aí vem o convite, dar um passo para fora da área desse ponto minúsculo em direção à área do círculo maior. Esse círculo é descrito como uma área de liberdade ilimitada, sem as restrições esmagadoras de tempo, espaço ou particularidades. É uma expansão de consciência brutal. Mas eu preciso da sua ajuda para destrinchar uma coisa. Porque o texto joga uma bomba conceitual logo em seguida. E qual seria essa bomba? Ele diz que nesse círculo maior, nenhum aprendizado é necessário. E, vou ser sincero, falar que nenhum aprendizado é necessário soa lindo na teoria. Mas vai falar isso para uma diretora financeira que passou os últimos 10 anos ralando em um MBA, fazendo especializações e virando noites para provar o seu valor. Soa quase ofensivo pro ego, né? Total. Como isso não soa como um convite à mediocridade ou à estagnação para quem está ouvindo? É a pergunta de $1 milhão. E o texto responde a isso não promovendo a preguiça, mas apontando para o paradoxo do esforço. Pense no impacto disso para profissionais que atrelaram todo o seu valor pessoal ao sofrimento da conquista. A ideia de que se não doeu, não valeu. Exatamente. O texto desconstrói a ideia de que o suor é a única moeda de troca para o sucesso, usando o exemplo das nossas habilidades inatas. Aquelas coisas que a gente faz sem pensar. Sabe aquelas coisas que a gente simplesmente sabe fazer? Aquela intuição afiada em uma negociação? Ou a capacidade de ler o clima de uma sala em 2 segundos? Sim, que nem ensina em nenhum curso. Isso flui com facilidade e existia antes de qualquer período de esforço ou aprendizado formal. O texto nos lembra que nem tudo que tem valor precisa ser arrancado do mundo a fórceps. Nossa, isso é forte. Quando entramos no tal do círculo maior, estamos acessando um estado de fluxo, onde a inteligência opera através de nós, e não apenas pelo nosso esforço. É uma libertação gigantesca. É a constatação de que existe uma espécie de fonte não merecida. Perfeito. É o conceito da graça trazido para a rotina. Perceber que a gente tem acesso a um estado de ser que é simplesmente dado. Algo que não foi comprado com noites em claro ou metas agressivas. É a lembrança de quem nós realmente somos. E quem somos nós nessa visão? Em vez de nos enxergarmos como sobreviventes lutando com unhas e dentes numa sala de reuniões,
passamos a nos ver como herdeiros de uma riqueza invisível. Estamos apenas recebendo o que já é nosso por direito. Deus não exige performance, né? De jeito nenhum. O amor não cobra. Mas como a gente faz essa transição no meio de uma terça-feira caótica? Porque na teoria é lindo, mas no meio do furacão... É aí que entra a prática, que o texto chama de operar a partir da plenitude de coração. Na prática, isso significa unir a mente analítica, que é maravilhosa para planilhas e estratégias, com a sabedoria silenciosa do coração. Integrar as duas coisas. A autoexpressão que nasce apenas daquele ponto, da separação aquele nosso ego que anseia, compete, compare, vive na defensiva, precisa ceder espaço. O convite é para darmos um passo em direção a essa consciência compartilhada. A quem tem a agenda lotada e a mente sobrecarregada, ouvir isso é um alívio físico. É a instrução de simplesmente atravessar o portal da sua habilidade natural, soltar a necessidade de decifrar e microgerenciar cada segundo da vida e permitir-se ser surpreendido. O controle dá lugar à surpresa. Surpresas não podem ser decifradas, elas são dádivas. Elas só chegam quando a gente para de tentar controlar o roteiro milimetricamente. E isso esbarra num problema muito prático. Porque eu posso decidir agora, ouvindo esse áudio, soltar o controle, relaxar nessa plenitude do coração. Mas o meu sócio, o meu cliente ou aquele concorrente agressivo não vão magicamente virar monges budistas. Com certeza não vão. O mundo corporativo continua lá, cheio de atritos. E é exatamente essa dor que o capítulo 22 de Um Curso em Milagres ataca. Ele explora a dinâmica profunda dos nossos relacionamentos e coloca um dilema inicial brutal. A escolha entre a liberdade do corpo ou a liberdade da mente. Exato. O texto alerta que, quando priorizamos apenas a ilusão de proteger o corpo ou o status material, acabamos escravizando a mente. Usamos toda a nossa inteligência brilhante apenas para bolar planos hipercomplexos de defesa. Servindo a ilusões de que estamos sob ataque o tempo todo. Exatamente isso. Se a gente conectar isso com o panorama geral da nossa exaustão moderna, o diagnóstico está perfeito. Estamos usando mentes brilhantes não para expandir soluções inovadoras ou construir a paz, mas para arquitetar escudos de defesa em um tabuleiro de xadrez que nós mesmos inventamos. E é um jogo que ninguém ganha no final, só gera cansaço. É aqui que o texto introduz a figura do Espírito Santo. Novamente, para quem está ouvindo e achando a linguagem muito mística, pense nisso como a sua intuição mais lúcida. A parte da mente que não enlouqueceu. Perfeito. É a voz da razão gentil que aguarda pacientemente a gente parar de tentar controlar tudo. E a intervenção que essa voz lúcida propõe é magistral, ela inverte os meios e os fins. Como assim inverte? O corpo, a carreira, o status corporativo deixam de ser mestres tiranos que exigem proteção constante. Eles passam a ser vistos apenas como veículos. São meios para servir a um fim muito maior. Que seria a paz? A paz absoluta e a impecabilidade. O que causa uma revolução imediata na forma como vemos o outro. O foco dessa leitura do capítulo 22 recai sobre o que ele chama de relacionamento santo. Uma mudança de perspectiva radical. Muito. Porque como a gente escolhe enxergar aquela pessoa do outro lado da mesa que está exigindo resultados aos gritos? O texto diz algo de explodir a cabeça. Nós veremos o nosso próprio valor através dos olhos do nosso irmão. Lindo e assustador ao mesmo tempo. Sim. E diz que somos genuinamente liberados no exato momento em que passamos a ver um Salvador no mesmo lugar onde o nosso ego jurava existir um agressor. Essa é a chave. Mas me explica isso de forma mais tátil. Como alguém que está me cobrando de forma agressiva numa reunião pode ser visto como um salvador? Essa é a parte mais desafiadora da prática, mas também a mais transformadora. A base dessa mudança não é um otimismo ingênuo, do tipo, vamos todos nos dar as mãos e cantar. Não é passar pano para comportamento tóxico. De forma alguma. É a lógica radical do não-ataque. O texto aprofunda a ideia de que o ataque é, na sua essência, impossível. Por quê? Porque a realidade é una.
só faz sentido atacar aquilo que é diferente e separado. O famoso ponto isolado que a gente falou antes. Exato. Mas vamos trazer isso para o sistema nervoso. Aquele diretor agressivo do outro lado da mesa também é um sistema nervoso em pânico. Ele está operando a partir do pequeno ponto de separação, tentando sobreviver. E o que acontece quando a gente ataca de volta? Quando a gente reage e ataca de volta, nós validamos a ilusão dele. E a nossa também. Validamos a ilusão de que há uma guerra acontecendo. Nós entramos na mesma frequência de medo. Ah, entendi. Então a cura está em não morder a isca da separação? Exato. Quando o texto diz para ver o Salvador em vez do agressor, significa que aquela pessoa difícil está te dando a oportunidade de ouro de não reagir com o ego. Ela está me salvando da minha própria reatividade. Exatamente, quando abaixamos as nossas armas internamente, quebramos o ciclo de estresse de ambos. Como mentes amorosas não têm separação real, a cura de qualquer ambiente tóxico reside na vontade conjunta de não atacar. É usar a paz não como linha de chegada, mas como ponto de partida inegociável. Isso muda tudo num dia de estresse pesado. É a compreensão de que perdoar ou relevar algo nesse contexto de negócios não é um ato de submissão ou de superioridade moral. É inteligência pura. É gestão de energia emocional. É regulação do sistema nervoso puro. Ao oferecer perdão genuíno, ao se recusar ativamente a ver perigo no outro, a gente desarma o mundo inteiro e se liberta imediatamente. É a ficha caindo de que a fonte ou Deus não exige performance. O amor verdadeiro nunca faz cobranças de produtividade. A gente não precisa consertar a empresa inteira ou um mundo na marra. A gente apenas doa a nossa pequena disponibilidade de olhar para o colega sem condenação. E o texto garante que essa simples disposição, essa pequena brecha, é transformada em paz universal pela nossa intuição superior. Essa é a essência absoluta de parar de carregar o que não nos pertence. Toda vez que tentamos nos defender exaustivamente no trabalho, estamos na prática tentando separar a criação do Criador. Sustentando um peso imaginário. Reconhecer a unidade desmantela completamente a necessidade de defesa. O texto afirma com todas as letras que a nossa parte em trazer a luz ao mundo é exatamente essa liberação mútua. Ver o Salvador, onde a mente assustada via o agressor. E a lógica do controle absoluto é finalmente substituída pela confiança. Confiança inabalável. É a lembrança clara de que não somos sobreviventes acuados. Somos herdeiros operando a partir da casa do Pai. E a casa do Pai não é um lugar físico depois que a gente morre. É um estado de consciência. É esse estado de segurança interior aqui e agora. Chegando ao fim da nossa jornada de hoje, o quadro que se forma é de um alívio profundo. É quase terapêutico. A grande síntese da nossa análise é reconhecer que a exaustão crônica não vem da quantidade absurda de horas que trabalhamos ou de e-mails que respondemos. Vem da resistência. A exaustão vem da insistência, teimosa em tentar controlar o incontrolável. E de carregar um mundo que não fomos feitos para carregar sozinhos. Vem dessa ilusão de que a vida é um campo de batalha hostil. Perfeito. O convite central dessas leituras é para que o esforço contínuo e doloroso ceda espaço à entrega. A verdadeira estratégia de alguém altamente inteligente, que ocupa posições de liderança, não é a manipulação ou a resistência ao fluxo natural. Não é bater de frente. A estratégia definitiva é o ancoramento inabalável na paz. É a certeza tranquila de que não estamos separados de nada. Com certeza. E isso levanta um pensamento provocativo final. Algo que emerge sutilmente lá no capítulo 22, perfeito para a gente refletir depois que esse áudio acabar. Conta para nós. O texto diz algo lindíssimo. Cada lugar vazio do céu, que de novo preenches com a luz eterna que trazes, brilha agora sobre ti. Pensemos sobre o peso extremamente prático disso nas próximas horas. Ok, vamos lá. Se até o mais leve sorriso sincero ou a menor disponibilidade interna para deixar passar uma crítica injusta ilumina o ambiente inteiro e reverte como clareza mental imediata para nós mesmos, o que aconteceria se, na próxima reunião difícil de diretoria ou na próxima decisão estratégica estressante,
a meta principal não fosse defender o próprio ego. Nem provar que estamos certos. Exato, e se a única meta fosse pura e simplesmente estender a luz, manter a paz intacta, como essa simples mudança de postura de dentro para fora alteraria não só o resultado dos negócios, mas o estado do nosso sistema nervoso quando deitarmos a cabeça no travesseiro hoje à noite. Nossa, essa é uma reflexão maravilhosa para se levar adiante. Fica como uma âncora invisível. O nosso maior desejo é que cada pessoa que nos acompanhou nesta exploração possa levar essa sensação que soa quase como uma oração de alívio e estado de presença para as decisões do resto do dia. Que seja um bálsamo mesmo. Se a carga estiver pesada demais hoje, lembre-se de que a responsabilidade de manter o mundo girando não é sua. Pode soltar o peso agora. A gente agradece imensamente a companhia de quem esteve conosco hoje e que a paz deixe de ser um sonho distante e passe a ser a principal estratégia de todos daqui para frente. Um grande abraço. Até a próxima. Que haja luz, lucidez e muita leveza em cada passo. E que você se lembre, deusa, que você é parte do todo. Não existe como você sair dele. Você precisa apenas se lembrar de conscientemente voltar à casa do Pai. E eu quero te fazer um convite muito especial. Nos próximos dias eu estou organizando um workshop, o chamado. E dessa vez nós vamos construir, para além dele, os 40 dias com Jesus. Então, se você quer viver essa experiência com muita profundidade, com muita responsabilidade, mas com muita entrega, renúncia à identidade do ego, Jesus vem nos ensinar a integração da consciência crística para que reconheçamos que somos Cristo manifestando o reino dos céus. Então, se essa linguagem faz sentido para você, se você está verdadeiramente aberta a viver essa experiência, continue aqui todos os dias buscando esse exercício, mas se prepare, que em breve eu coloco para você como participar do workshop, o chamado, e que a partir dele nós iremos então ter os 40 dias com Jesus. Te espero nele e nos vemos amanhã.